Eu não sei você, mas eu vim com muita expectativa para aquilo que o Senhor tem para derramar nesse lugar. E Ele já começou a derramar, amém? E a percepção que eu tenho é que Deus, Ele está levantando dentre nós uma adoração verdadeira nesse tempo. Lembra de uma mensagem que eu preguei aqui no culto? Eu preguei sobre uma mensagem que se chamava "A Brincadeira Acabou". E era tempo de tratarmos a Deus com responsabilidade e verdade, para que um novo tempo pudesse ser estabelecido sobre nós como igreja. E eu acredito que Deus, Ele está levantando adolescentes e jovens apaixonados. Quanto crê nisso? E esses jovens apaixonados não são uma geração emocionada apenas, mas uma geração parecida com Jesus. Uma geração que vai impactar as escolas, uma geração que vai impactar a sua família, uma geração que vai impactar os seus amigos, uma geração que da sua boca vai fluir verdade, e não meninice, e não besteira, e não pornografia, e não prostituição, e não qualquer outro tipo de pecado que nos contamina. Eu acredito nessa geração que anda em santidade, que gasta tempo com Deus, que lê Bíblia e que ora. Essa é a geração que Deus está levantando, uma geração apaixonada pela sua presença, porque eu sei que os nossos olhos podem até brilhar enquanto ao pecado. A Bíblia fala do desejo exagerado, da concupiscência da nossa carne, mas a Bíblia fala na mesma medida e ainda sobre existe o Espírito Santo, e Ele se sobressai aos nossos desejos, porque Ele é muito maior do que as nossas vontades. Eu sei que você pode sentir vontade de fazer aquilo que a adolescência quer que você faça, mas eu quero te dizer uma coisa: existe uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e dentro de você. E sabe qual é a vontade do Espírito? Que eu e você, que nós sejamos um com o Pai. E essa é a nossa responsabilidade nesse tempo. Você não vai parar de buscar a Deus até que você olhe no espelho e consiga ver o reflexo dele em você. Você não vai parar de buscar a Deus até que você diminua a ponto de você entender que você não nasceu para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. E eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos dias. Se a nossa geração ela tem crise de identidade, Deus, Ele quer romper com isso. Sabe por quê? Porque Ele me escolheu, Ele te escolheu. E aí você fala assim: ah, mas eu não moro com minha mãe, eu não moro com meu pai. Ah, mas o meu tio não me ama, ninguém me ama. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te ama e Ele pagou um alto preço por você. Você pode sentir nas suas emoções, mas as suas atitudes, você vai olhar para Cristo com convicção e dizer: alguém me amou, independente de se alguém que eu estou vendo não me ama. Alguém me amou e Ele derramou um preço, e Ele pagou um alto preço, e esse foi preço de sangue, para que eu e você tivéssemos liberdade a Ele, de se achegar a Ele, de viver em intimidade. Essa é a geração que Deus está levantando, uma geração de verdadeiros adoradores. Quantos creem nisso? Dá uma melhoradinha só no meu retorno aqui, não sei, estou achando meio estranho. Deixa aberto Tito, nós vamos conversar sobre Tito. Pode colocar a próxima imagem? A próxima imagem, que é o tema da nossa mensagem. Nós vamos ter uma minissérie com 3 episódios na Aliança Tito. Nós vamos falar sobre devoção. E o primeiro tema, nós vamos falar sobre conhecimento, porque é um dos aspectos da devoção, mas eu vou chegar lá, amém? Fica tranquilo. Então eu quero desafiar você a ler 2 livros nessas próximas 3 semanas. Você vai ler o livro de Tito e você vai ler Efésios, tá bom? Tito só tem 3 capítulos, então você pode ler, reler e reler de novo. Amém? E você vai ler Efésios, que é um pouco maior. Então, no nome de Jesus, eu acredito que nós vamos buscar conhecimento, nós vamos estar aos pés do Senhor nesse tempo, para que a verdade de Deus ela possa alterar a nossa natureza pecaminosa, para que os resquícios que ainda há em nós possam ser mudados e alterados por Jesus. Aleluia. E hoje eu quero falar sobre devoção. E eu acredito que esse é um tema muito importante para esse tempo. A minha esposa já pregou isso aqui na Aliança Team. Você pode ir lá no YouTube e assistir. Mas eu quero começar essa mensagem te explicando o que de fato significa a palavra devoção. Preste atenção. No latim, essa palavra significa ação de dedicar-se a algo, consagração,
sacrifício ou culto. E pode também se dizer que devoção é afeição, é culto especial, é ser devoto. Esse é o significado da palavra devoção. Amém? O que significa devoção? Ação de se dedicar a algo. Consagração, ser devoto. E essa palavra, ela não é usada somente no meio evangélico, no meio cristão, não. Existem devotas de Buda, existem devotas de santos, existem várias pessoas que elas são devotas a algo, elas se dedicam a algo, e é isso que eu quero chamar a sua atenção para essa tarde, porque Jesus está nos chamando para um tempo de devoção. E se devoção significa se dedicar-se a algo, nós, como homens que nascemos de novo por meio do Evangelho, precisamos ser devotos do nosso Deus que é santo. Ou seja, explicando com curtas palavras, você precisa dedicar a sua vida para Deus nessa terra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela: você precisa dedicar a sua vida para Deus. Fala assim para ela: você precisa ser o sacrifício vivo para Deus. Você precisa adorar o Senhor Jesus. Esse é o intuito da devoção. Porque a devoção para o Deus certo nos transforma a imagem e semelhança de quem Ele é. Preste atenção no nome de Jesus. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos chama para uma entrega total nesse tempo. Ele não quer uma entrega parcial. Ele não quer que você visite uma programação da igreja legal, que você visite uma célula, que você até leia a Bíblia uma vez por semana, não. Ele quer muito mais que isso. Jesus, Ele quer muito mais. Ele quer uma entrega total, e Ele nos convida para esse tempo. A Bíblia fala em Mateus capítulo 11, verso 28: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está chamando: vinde a mim. Vinde a mim porque eu quero aliviar você. Vinde a mim. Ele está dizendo assim: olha, se entregue a mim. Confia em mim. Me entrega a sua vida. Jesus pediu a mim e a sua vida, sim ou não? Na verdade, Ele não só pediu, Ele comprou. Ele comprou a preço de sangue, porque a Bíblia fala lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, que eu e você tínhamos escritos de dívida, mas agora fomos perdoados, por meio do seu sacrifício que nos regenerou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus, Ele alterou completamente as nossas vidas, por meio do seu sacrifício. Entenda no nome de Jesus, que uma vida de devoção, ela requer de nós um nível de perseverança muito maior. Porque devoção não é sentimentalismo, devoção é decisão. Devoção é eu olhar para Jesus e dizer assim: olha, em meio à tempestade, em meio às dificuldades, eu vou amar o Senhor até que o Senhor venha. Em meio aos problemas recorrentes da minha vida, em meio a uma família que está em desordem, em meio ao caos, Senhor, eu vou continuar te amando porque eu creio na tua promessa. Deus, Ele nos chama para um tempo aonde nós vamos deixar o sentimento de lado algumas vezes, para que a gente possa olhar para Jesus e mesmo sentindo dor, a gente continua. Nós não podemos parar, porque quando nós paramos em uma situação, em uma adversidade, nós estamos dizendo: Senhor, essa adversidade é maior que você, e isso é mentira. Porque nenhuma situação, nenhum problema é maior que Jesus. Ele é a solução de tudo isso. Agora, nós não entendemos os processos, porque a nossa geração, vocês não entendem ainda o que é processo. Alguns de vocês não entendem o que é processo, porque nós somos a geração imediatista, queremos tudo agora. Se Deus não nos entrega, a gente faz bico. Se Deus não nos dá, a gente deixa a igreja. Se Deus não nos entrega, a gente abandona o ministério, porque nós queremos o nosso tempo. Não, entenda uma coisa no nome de Jesus: respeite os processos da sua vida, para que você viva o extraordinário de Deus amanhã. Se Deus não entregou hoje, é porque nós não estamos aptos ainda para viver aquilo que Ele tem para amanhã. E tudo aquilo que é promessa de Deus fora do tempo se torna errado para nossas vidas. Se não é no tempo de Deus, você pode morrer. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está te guardando. Lembra da mensagem que eu preguei no culto Team sobre o próximo nível? Qual é o último nível? Águas mais profundas. Quem vai no fundo, irmãos? Quem sabe nadar.
Quem não sabe nadar morre afogado. Tem muita gente, tem muito adolescente, tem muito jovem, ansioso para viver as coisas extraordinárias de Deus, mas não entende que um princípio básico é leitura, é jejum, é oração, é porta fechada, é um tempo de solitude, é um tempo amando a Deus para que Deus possa aperfeiçoar você. É fundamento. Deus, Ele estabelece fundamentos para nós. Entenda, no nome de Jesus, você precisa se entregar por completo a Deus nesse tempo, adolescente, no nome de Jesus. Seja radical como você é para guardar dinheiro para comprar o seu iPhone 14. Seja radical como você é abusando do seu pai todo dia para te dar aquele tênis que você quer. Seja radical como você estuda para passar em uma prova. Seja radical amando Jesus. Seja radical. A gente se entrega por completo para as muitas coisas, até para os amores da adolescência, mas a gente se esquece de se entregar para o amor da nossa vida, para o amor eterno que é Jesus. A gente passa altas horas no WhatsApp conversando com a menininha, isso não é errado, ok? Se você é mulher e gosta de homem, está tudo bem. Se você é homem e gosta de mulher, está tudo bem. Seu pastor se alegra. Mas existe o tempo certo para todas as coisas. Amém? Você que é adolescente, seus pais te sustentam ainda, então fica tranquilo. Você não consegue pagar o lanche para a gata ainda, tá bom? Então quando você estiver na idade certa, que você estiver trabalhando, que você estiver emocionalmente estável, Deus vai te dar uma varoa ou um varão. Diga, eu recebo. Amém? A nossa geração é muito ansiosa para viver algumas coisas que ainda não é tempo. Mas eu quero te convidar a dedicar todas as suas forças em Jesus esse tempo. Todas as suas forças em Jesus esse tempo. Todas as suas forças em Jesus esse tempo. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 a 8, versão NVT. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera e a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos. Repita comigo, todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Deixa o texto para mim, presta atenção. Volta um pouco. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Meu amigo, nós temos romantizado o evangelho nesse tempo. O evangelho não é só você entrar no seu quarto e não, irmãos, o evangelho é você olhar para o seu pai e o seu pai dizer para você assim: ei, você não é a causa, você não é o motivo da minha alegria, você não poderia ter nascido. E aí você vai falar assim: mas pastor, meu pai disse que não queria que eu tivesse vindo a esse mundo. E aí, como lidar com essas situações? E aí, e quando você for rejeitado pelos mais próximos, e quando seus amigos te deixarem, deixa eu te dizer uma coisa: você precisa combater o bom combate com convicção de que o Senhor, Ele te chamou e Ele te escolheu para esse tempo. Porque quando o diabo tentar derrubar a sua identidade, você vai estar alicerçado e fundamentado na palavra. Você não precisa provar. Amém? No nome de Jesus, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Nós não podemos naufragar na fé. Vai acontecer situações que o diabo vai gerar no seu coração, circunstâncias, sentimentos que vão fazer com que você retroceda, mas você precisa olhar para Jesus, porque se está ruim com Ele, imagine sem Ele. Agora, uma frase interessante do nosso pastor Raimundo Nonato: tudo passa. Talvez o choro dure uma noite, né? Mas se você aguarda a volta de Jesus, se você se dedica a Deus, fica tranquilo que o Senhor, Ele vai resolver os seus problemas. Nós não podemos romantizar o Evangelho no nome de Jesus e Aliança Team. Uma vida de devoção é uma vida de entrega. Uma vida de devoção é uma vida onde eu dedico tudo que eu tenho para Deus. Eu preciso entender no nome de Jesus que uma vida de devoção é dedicar-se a algo, aquilo. Eu preciso gastar tempo. Agora preste atenção no nome de Jesus. Se eu gasto tempo com qualquer outra coisa,
menos a Deus, desconfie que isso pode estar ou ser o meu ídolo na minha vida. Talvez isso tenha sido seu ídolo por muito tempo. Talvez o Instagram, talvez a Netflix, talvez os vídeos, os pecados virtuais, os reels, aquilo que aparece na sua tela de forma muito rápida. Isso tem contaminado a nossa geração. Talvez isso tenha se tornado o meu ídolo. Talvez isso tenha se tornado o seu ídolo. E se não está, vigie no nome de Jesus. Vigia. Nós gastamos tempo com tantas outras coisas, mas esquecemos de dedicar a nossa vida para Deus. Nós vamos ler um outro texto agora. Nós vamos entrar na mensagem. Quem está me entendendo nessa tarde, diga amém. Tito 1, do 1 ao 4. Olha o que o texto diz. É NVT, Vamos lá. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé, presta atenção. Paulo foi enviado para o quê? Fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de, repita comigo, devoção. O apóstolo Paulo está orientando a Tito aqui. E ensinando, ele foi enviado para ensinar como viver uma vida de devoção. E olha o que o texto continua dizendo: essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, Ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor deles. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê graça e paz. Diga amém. Amém. Papai querido, nessa tarde, no nome de Jesus, nos dá espírito de revelação e sabedoria, porque nós queremos chegar ao pleno conhecimento de quem o Senhor é, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem conhece um pouco da história do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele foi um homem incrível, ele marcou a história da igreja. Na verdade, para mim, ele foi um dos maiores evangelistas daquela época e desse tempo, em si. Até hoje, eu sou muito impactado pelas cartas do apóstolo Paulo e por tudo aquilo que ele viveu. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que implantou a igreja, ele foi um homem que evangelizou, ele tinha esse cuidado. Ele ia, voltava, deixava alguém em Éfeso, deixava alguém em Creta, deixava alguém em algumas cidades para pastorear o trabalho que ele já havia começado, e não é diferente aqui em Tito. Assim como ele orientou Timóteo, ele orientou Tito também. E ele instrui, e ele fortalece a fé para que eles perseverem em quê? Em devoção. Tito tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Tito? Lá no verso 5 fala assim: deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Ele queria colocar em ordem algumas coisas. Por quê? Porque ele já tinha passado por lá, depois da primeira prisão dele. Então ele já tinha passado, agora ele coloca em ordem algumas coisas. Mas ele se preocupa com o presbítero, ele se preocupa com os líderes. Ele quer deixar uma igreja consolidada e fundamentada. Mas ele fala sobre algo interessante. Ele usa essa palavra, devoção. Paulo foi enviado para fortalecer a fé daqueles a qual Deus escolheu, ensinando-os a viver uma vida de devoção, uma vida sincera. E você vai ver aqui o apóstolo Paulo falando para Tito sobre o obreiro aprovado, sobre se dedicar-se à palavra, sobre manusear bem a palavra, sobre ser cordial, sobre ser hospitaleiro. Vários quesitos para levantar um homem para assumir uma posição dentro da igreja. Mas eu quero caminhar com você nessa palavra devoção, porque essa palavra devoção é o estilo de vida que Jesus quer que nós, nesse tempo, vivamos. Nós somos devotos a muitas coisas. Nós nos dedicamos a tantas outras coisas, menos a Deus. Se a gente fosse colocar na balança, até eu estava rodado. Quanto tempo você passa fazendo outras coisas e quanto tempo você passa com Deus? E a questão aqui não é tempo, minutos, horas, mas sinceridade também, irmãos. Porque a Bíblia fala em Isaías 29:13 que existe um povo que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. A verdadeira adoração não tem a ver com eloquência, a verdadeira adoração não tem a ver com muito tempo que eu passo, mas tem a ver com quanta verdade eu trato a Deus. E eu quero que você pontue isso nessa tarde.
com quanta verdade eu e você temos tratado a Deus nesse tempo? Com quanta verdade? Porque tem coisas que o seu pastor, o seu líder não vai monitorar e nem é papel nosso. É responsabilidade sua. A gente está aqui para te direcionar, para te conduzir, para te amar. Mas, meu amigo, nós não somos dono de ninguém. Nós não mandamos em ninguém. Nós direcionamos e apontamos. Porque nós já trilhamos esse caminho e sabemos que nesse lugar de intimidade, Deus transforma o homem. Agora, com quanta verdade você se dedica a Deus? Porque, ok, na igreja você é um crentinho que vem arrumado, participa do culto, mas e fora desse lugar? Entenda que igreja não tem a ver com esse templo. Igreja tem a ver com o que Jesus faz dentro de nós. Igreja tem a ver com o que o Senhor vai mudando e alterando no meio dessa caminhada, algumas coisas na nossa vida. Lembra de uma coisa que eu sempre falo no culto? Todo homem precisa ter um antes e um depois. Se você está aqui e você aceitou Jesus, você precisa ter um antes e um depois. Sim ou não? Quem era a Silvia e quem é a Silvia hoje, né? Não vamos falar que se abre os telões agora do céu, mostra a vida da Silvia. Não, não é assim. Gente, eu tinha medo de ir para a igreja. Não vou contar isso não. Mas vamos lá. Tem uma citação que eu gosto muito, de um padre chamado Tomás de Aquino, que diz assim: devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Presta atenção. Ou seja, ao culto divino. Sendo assim, toda a verdadeira devoção tem como fim último o próprio Deus. Eu vou repetir. Devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Ou seja, o culto divino. Sendo assim, toda a verdadeira devoção tem como fim último o próprio Deus. Diga amém. Preste atenção no nome de Jesus. Olha o que João 6,38 fala: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E o que eu compreendo com esse texto e com essa citação é que eu preciso entregar a minha vida por completo a Deus. Eu preciso entregar tudo para Deus. Sim ou não? Porque quando eu olho para o que Cristo fez, e quando eu olho para o que eu faço, e para o que eu continuo fazendo, eu ainda acho que é muito pouco. Porque quem é que, sendo pai, entregará o seu filho por amor a uma geração que está em pecado? Por amor a uma geração que não vive segundo a vontade de Deus? A justiça de Deus, irmãos, foi se tornar maldito para que eu e você fôssemos benditos. A Bíblia fala que ele foi para um madeiro. E sabe quem ia para o madeiro? Sabe quem era crucificado na cruz? Os piores da sociedade. Aqueles que cometiam os piores crimes. E quando ele estava naquele madeiro, morrendo por mim e por você, por alguns minutos ele foi maldito para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância para toda a eternidade. Mas a Bíblia fala que ele ressuscita ao terceiro dia, porque nem a morte o venceu. Ele rompeu com a morte, ele venceu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele tem as chaves do inferno na mão. Ele é o Deus da vida. Sabe por que ele teve que fazer isso? Porque nunca, nem eu e você, nem Adão, nem Eva, nem ninguém, nem Davi, nenhum profeta foi capaz de cumprir a lei. Mas ele cumpriu. O nosso Deus é um Deus de justiça, amém? Mesmo eu e você sendo fracos, ele nos fortalece. Por quê? Porque ele fala assim: olha, você tem um pai. Você tem alguém que compadeceu dos seus pecados. Você tem alguém que teve misericórdia de você. Então, no nome de Jesus, eu quero que você suba de nível nesse tempo. Que os seus devocionais, eles comecem a mudar agora no nome de Jesus. Que o seu estilo de vida, ele comece a mudar agora no nome de Jesus. Você vai falar assim: pastor, onde eu preciso melhorar? Não é eu que vou dizer onde você precisa melhorar. É você que vai parar e pensar aonde eu preciso dedicar mais tempo com o Senhor. É proposta de leitura, é alvo de oração, é tempo com Deus. Aonde? Aonde? Existe um mundo para ser ganho, mas existe uma igreja sendo omissa, às vezes não vivendo aquilo que é a verdade do Evangelho. Essa é a geração, igreja.
Você é a geração que vai revolucionar, que vai ganhar pessoas, que vai pregar o evangelho. Você é a geração que vai fazer coisas que os mais velhos não têm coragem de fazer. Você é a geração que vai para as praças gritar. Você é a geração que vai para os hospitais. Você é a geração que vai anunciar e que vai por todo mundo pregar o evangelho, porque tem lugares que ninguém vai e só você vai. É você. É sobre os seus ombros a responsabilidade. É sobre os seus ombros que o Senhor deposita essa responsabilidade para que você possa ir e anunciar as boas novas de Jesus. Aleluia. E nós vamos conversar nesses dias sobre 3 aspectos de uma verdadeira devoção. Mas antes de eu falar desses 3 aspectos, nós vamos falar sobre um hoje. Eu quero falar sobre um que é muito importante. Antes de tudo, nós precisamos entender que a adoração, ela não tem a ver simplesmente com uma canção. A adoração não tem a ver com eloquência. Presta atenção, adoração tem a ver com posição. Como assim, pastor? João 4:23. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eu já disse isso para você. Se o Pai, ele procura verdadeiros adoradores, ele está procurando o quê? Filhos, ok? Primeiro ponto. Então a adoração é uma posição. Primeiro você precisa entender que você é filho. Deus quer resolver com o seu problema de paternidade hoje. Se você está aqui tem problema com paternidade. Aleluia. O seu Pai do céu não é igual ao seu Pai da terra. O seu Pai da terra pode ter errado com você, pode ter te abandonado, mas o seu Pai do céu não. Ele continua te amando e o amor dele é diferente. Amém? Primeira lição de hoje: perdoe os seus pais terrenos por alguma palavra lançada, por algum problema em casa, por algum sentimento na infância e agora na adolescência. Libere eles no nome de Jesus, porque a verdadeira adoração tem a ver com uma posição. Deus procura filhos e Ele pode te encontrar nessa tarde, amém? Eu creio nisso. Agora, o primeiro aspecto da devoção é estar aos pés de Jesus. Nós vamos falar sobre Maria nesses dias. Nós vamos conversar sobre Maria, irmã de Marta. Tem várias Marias na Bíblia. Maria, irmã de Marta. E ela é citada apenas 3 vezes na Bíblia, nos Evangelhos. E todas as vezes que Maria é citada, ela está onde, gente? Aos pés de Jesus. Todas as vezes que Maria, irmã de Marta, é citada na Bíblia, ela está aonde? Aos pés de Jesus. Então essa é a posição que Jesus quer que nós estejamos nesse tempo. Antes de entrarmos nos aspectos, é uma posição, estar aos pés. Uma vida de devoção é aonde nós estamos aos pés do nosso Senhor Jesus. Eu e você precisamos estar derramados na presença, jogados na presença, quebrados na presença, amém? Nós precisamos estar jogados diante do nosso Senhor, do nosso Criador. E preste atenção, não é porque Deus é coitado e Ele precisa de uma adoração, não, irmãos. É porque eu e você necessitamos adorar a Deus, porque nós somos ruins demais. Deus, Ele é suficiente em si mesmo, ok? Deus, Ele é Deus sem nós. Deus, Ele não precisa da minha adoração. Agora, você precisa adorar a Deus, sim ou não? Nós precisamos adorar a Deus. É tão bom quando a gente chega no quarto, sei lá, na sala, no banheiro, e a gente começa a entrar naquele clima, naquela atmosfera diferente, um nível de presença diferente, onde a gente começa a sentir a glória, a gente vê anjo, a gente vê isso, vê aquilo, e a gente começa a se jogar no Senhor, a gente começa a chorar, a gente começa a babar. Mas deixa eu te dizer uma notícia não tão legal, nem sempre é assim. Tem dia que você chega, parece que o céu não vem, aí começa... E aí ora, e aí liga pro líder: ô líder, tá tudo vazio aqui. Não, aqui no negócio não fluiu não, tá tão ruim. Preste atenção no nome de Jesus. A Bíblia fala que nós precisamos viver por fé. Nem sempre você vai sentir, mas se você é alguém que acredita em Jesus, mesmo não sentindo, você está crendo que Ele está recebendo a sua oração e aquele tempo que você está tirando com Ele. Vou te dar uma dica: se jogue aos pés. Não esteja preocupado se você vai sentir ou não. O importante é que Ele está recebendo. Porque a adoração não é para me fazer bem. A adoração é para me transformar. E aquilo transforma, aquilo tem poder. Essa adoração, aonde ela nos respalda com conduta, com índole, com o dia a dia, porque ela não é um momento apenas. Ela transforma as nossas vidas.
Você vai se tornar um filho melhor. Você vai se tornar um discípulo melhor. Você vai se tornar alguém melhor. Se eu chegar no fim da minha vida e eu descobrir que esse Deus não existe, ainda assim valeu a pena ter andado em santidade. Ainda assim valeu a pena. Mas claro que eu não sou bobo e besta. Eu acredito. E eu sei que quando chegar o dia, o grande dia, vai valer a pena. Amém? A Bíblia fala que assim como Ele subiu, Ele vai descer. E nós contemplaremos a sua glória. Os nossos corpos serão glorificados. E estaremos com Ele na eternidade. Sabe de uma coisa? A nossa geração está olhando muito para o agora e esquecendo do eterno. A nossa geração está olhando muito para o momento, mas está esquecendo da eternidade. Existe um lugar mais precioso do que esse lugar. E eu não tenho nem aí com nenhuma linha escatológica. Se o céu vem, se nós iremos para o céu, meu amigo, eu quero estar com Jesus. E se Ele estiver no inferno, eu quero estar com Ele. Ah, mas pastor, não, eu quero estar com Jesus, meu amigo. Pastor, você me escandalizou. Não importa o lugar, eu quero estar com Ele, você precisa querer estar com Ele, amém? Porque o mais importante não é o espaço geográfico, e meu amigo, na eternidade não tem tempo, não tem fim, não é contado como horas que você conta aqui, e aí você fala assim, ah pastor, mas eu vou estar com os anjos cantando santo, 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 24 horas e o tempo não vai passar. Meu amigo, não é esse tempo. Não é esse tempo. Onde você passa 2 minutos e cansa de orar. A língua começa a adormecer. Quando a gente vai para o encontro, a gente passa alvo de oração. O que acontece? Pastor, já orei 10 minutos, orei por tudo. Ainda falta o quê? É 1 hora, né? De oração. Ainda falta 50 minutos. Ai meu Deus, não acaba não. Falta 40. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ser um com Ele. Você precisa ser um com Ele. Você não pode medir apenas o tempo, mas a entrega. Porque quando você está se entregando, quando você está entregando o coração para alguém, minha amiga, o plano da vida vai embora. É horas, né? Não pode ser, a chamada de vídeo não pode ser nem no Google Meet, porque o tempo é limitado. Sabe qual é o segredo da adoração? Da devoção? Perdão. Sabe qual é o segredo da devoção? Intensidade. Paixão. Porque se você é apaixonado por Jesus, a sua devoção, o tempo que você dedica, você não vê passar. Então vamos lá. Nós vamos para o primeiro aspecto agora. Primeiro aspecto, conhecimento. Lucas capítulo 10, verso 39. O primeiro aspecto de uma devoção verdadeira é o conhecimento. Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus. Sentou-se aonde, gente? Aos pés de Jesus. E ouvia o que ele ensinava. Até aqui. Essa mulher estava fazendo o que aos pés de Jesus? Escutando, aprendendo, obtendo conhecimento. E você acha que Jesus estava ensinando sobre o quê? Sobre Ele mesmo. Eu fico assim em crise com algumas coisas na Bíblia, porque a Bíblia fala que Jesus se retira para o monte para orar. Orar para quem? Para Ele mesmo. Porque Ele e o Pai são um. Ele faz parte da Trindade. Mas eu não quero bugar a sua mente. Mas essa mulher senta aos pés de Jesus e começa a escutar. Mas a Bíblia conta nesse mesmo texto que a sua irmã estava onde? Olha o que o texto diz. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Irmãos, preste atenção. Eu vejo muitos pregadores aniquilando, acabando com Marta, porque ela estava lá cozinhando, fazendo as coisas. Não, alguém tinha que fazer a comida, tá bom? Alguém tinha que preparar as coisas
para Jesus. Mas olha o que Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. Não é que essa parte não era importante, mas ela escolheu a melhor parte. E qual era a melhor parte? Aprender sobre o Senhor. E eu quero falar sobre esse conhecimento. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos gastar tempo conhecendo o Senhor, amém? Nós precisamos gastar tempo buscando conhecer o Senhor. Primeiro, porque nós lutamos contra uma geração imediatista. Nós lutamos contra esse pensamento, contra essa ideia, contra essa opinião, contra esse posicionamento dentro dos nossos corações. Porque é natural de uma geração imediatista querer tudo muito rápido. Agora, a gente acha que conhecer o Senhor é simplesmente pesquisar no YouTube um significado de uma palavra. Se você pesquisar agora aí o que é devoção, o Google vai te dar o que é devoção. Mas, quando a Bíblia fala que eu preciso conhecer o Senhor, a Bíblia também enfatiza em Oséias 6,3 que eu preciso continuar conhecendo a Ele. E conhecimento não tem a ver com superficialidade. Nós somos a geração da informação, mas nós somos a geração que temos pouco conhecimento. Porque conhecimento não está ligado a simplesmente ter muita informação. Você pode ter muita informação, mas pouco conhecimento. Poucas pessoas têm propriedade para falar de um assunto, porque ela tem conhecimento. Se ela não tem conhecimento, ela tem informação. Então, presta atenção, na cultura judaica, conhecimento tem a ver com entender da mente, presta atenção, conhecimento tem a ver com entender da mente e viver no coração. Agora, a gente só vive na mente, mas não pratica. E quando a Bíblia fala de mente, ela fala de coração. Então esse conhecimento não é entender o assunto devoção, não é entender o assunto Jesus, mas a pergunta é: será se eu estou praticando? Será se eu estou vivendo? Será? Vocês estão me entendendo, gente? Será se eu estou vivendo? Por quê? Porque o problema não é o quanto eu quero de Deus. O problema não é o quanto você quer de Deus. Quem quer mais de Deus aqui? Levanta a mão, eu também quero mais de Deus. Esse não é o grande problema, preste atenção. Não é o quanto você quer de Deus. Sabe qual é o grande problema? É o quanto eu entrego para Deus. Porque eu tenho acesso a muito de Deus, mas o quanto eu entrego para Deus? E aí, o cálculo não bate, porque eu quero muito, mas eu entrego pouco. Nós somos uma geração que queremos muito, mas entregamos pouco. Nós não podemos entregar pouco. E eu não sei como você vai medir. Lá em casa eu não costumo medir o meu tempo com Deus em horas, mas em qualidade, irmãos. Tem dia que eu viajo num capítulo e eu fico chapando, só eu e Deus. Assim, lá em casa a luta é porque é menino, cachorro, né? Aí eu falo: amor, fica bem, fecha a porta aí no nome de Jesus, não deixa ninguém entrar não. Mas o quanto tempo você gasta com Deus? Pastor, não estou entendendo nada, não sei o que é devocional. Me explica depois o que é devocional. Pastor, não estou entendendo nada, não sei nem como ler a Bíblia. Calma, fica tranquilo, amém? Se você está aqui e não sabe, você vai aprender no nome de Jesus. Primeira coisa básica de um devocional. Irmãos, há 11 anos atrás, o meu devocional não tinha um iPad, não tinha um notebook, não tinha uma canção no Spotify. Há 10 anos atrás era eu, um lápis de cor, uma Bíblia e está tudo bem. Porque eu não era tão atualizado como vocês são, e eu só tenho 27 anos de idade, viu? Eu não tive celular cedo, eu não tive celular com 10 anos, eu tive celular com 15 anos. Eu também, olha lá, Camila. Porque o problema não está nos elementos que eu uso para me dedicar a Deus, mas está no meu coração, na minha entrega. Então, no nome de Jesus, que seja mais produtivo o seu tempo com Deus a partir de hoje. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai abrir sua Bíblia. Eu não sei como você começa, mas antigamente eu começava adorando, orando, cantando, mas hoje eu começo fazendo uma oração, a oração de Efésios 1,17, Senhor, que o Senhor me dê espírito de revelação e sabedoria, para que eu chegue ao pleno conhecimento de quem o Senhor é. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço Jesus.
quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço Jesus. Amém? E essa mulher chamada Maria, ela estava aos pés de Jesus. Essa mulher, ela estava lá aprendendo sobre o Senhor. E olha o que Mateus 11:29 fala: aprendei, tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Em outras versões fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim. Jesus está dizendo assim: olha, você precisa aprender de mim. Eu e você precisamos aprender com Jesus. Jesus é o modelo de líder. Jesus é o modelo de pai, mesmo não tendo filhos. Jesus é o modelo para a igreja em todos os aspectos. Jesus é o modelo. Ele é o modelo de alguém que era devoto ao pai. Ele é o modelo de alguém que tirava tempo com o pai. Se você parar para olhar a história de Jesus, Jesus não tomava nenhuma decisão sem antes tirar um tempo de solitude com o pai. Sim ou não? Agora, como o cara, sendo Deus, ele vai tirar tempo com ele mesmo, para escutar ele mesmo, para poder tomar uma decisão. Entende? Antes de escolher os discípulos, Jesus faz o quê? Tira um tempo de solitude. Jesus vai orar. Antes de Jesus ser entregue para os soldados e ser crucificado, ele estava onde, irmãos? Orando. Jesus gastava tempo em oração. Deixa eu te contar um segredo. No nome de Jesus. A teologia da oração é conhecer quem Deus é. A teologia da oração é conhecer quem Deus é. Efésios 1:17. Coloca para mim, Efésios 1:17. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Agora, olha o que o texto fala antes. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Isso o apóstolo Paulo falando. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam em conhecimento dele. A teologia da oração, o estudo sobre oração, irmãos, é para que você conheça a Deus. Luiz Hermínio fala isso, que quanto mais eu oro, mais eu entendo que eu sou pecador. O apóstolo Paulo, ele estava orando pelo quê? Pela igreja, para que a igreja conhecesse a Deus. Eu vi um homem chamado Mike Duke Estrada, e ele fala assim, que você não vai ver na Bíblia os apóstolos orando por demônios, a não ser nos casos de expulsar. Você não vai ver Jesus, você não vai ver ninguém. Não, 99% das vezes que você vai ver uma oração está direcionada para a igreja e nem para os gentios, porque os gentios eram os não crentes, ok, gente? Mas era para quem? Para a igreja, porque a igreja é o meio pela qual as pessoas vão ser ganhas para Jesus. Você é a carta viva que vai anunciar, amém? Gente, presta atenção, viu? Para não fazer corte na live e dizer que eu estou falando que você é a pessoa que vai evangelizar. O apóstolo Paulo orava pela igreja, porque a igreja é que ia nos perdidos, a igreja é que ia anunciar, a igreja é que ia levar essa mensagem. E uma dica para você nessa tarde, no nome de Jesus: gaste tempo orando, porque por meio da oração você conhece Jesus. Amém? Por meio da oração você conhece Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus nesse tempo. Nós precisamos conhecer o Senhor nesse tempo, no nome de Jesus. Nós precisamos passar de nós e começarmos a declarar: nós não somos a geração da informação apenas, nós somos a geração que tem conhecimento. Mike Duke, ele fala uma frase muito pesada. Ele fala assim, que nós temos uma mente grande, mas um coração raquítico. Porque a nossa mente explode com tanta informação, mas nós não praticamos, nós não conhecemos o Senhor na medida que devemos conhecer. Não é só pesquisar no Google, irmãos, é prática. Devoção é prática. Devoção é gastar tempo. Sim ou não? Devoção é dedicar a sua vida para Deus. Eu não posso só entender na mente, eu preciso viver na prática. Conhecimento de Deus é além de um entendimento, é prática e transformação. Agora presta atenção, olha o que Salmos 34:8 fala. Salmos 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom.
Vamos lá. Tem um bombom aí fora? Pega um bombom ali para mim fora. Estão vendendo bombom. Pega lá, Gabi, para mim um bombonzinho. Rapidinho. Corre lá, rapidão. Um bombom. Depois eu vou pagar lá, viu? Presta atenção nesse texto. Provem e vejam que o Senhor é bom. Corre, Gabi, depois eu pago. Vem, traz aqui para mim. Presta atenção, gente. Não vou comer que eu estou de dieta, viu? Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem. Provem. Um pedaço só, João. Um pedaço. Morde. É bom, João? Provem e veja que o Senhor é bom. Você quer, Thaís, um pedaço? Provem e veja que o Senhor é bom. Quem quer um pedaço? Gente, sabe qual é o problema? É que a Bíblia fala assim, ó. Provem e veja que o Senhor é bom. Mas nós só temos olhado, não temos provado. Enquanto você não provar do Senhor, você não vai perceber o quanto Ele é bom. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos medo de dedicarmos a nossa vida para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor tem te chamado. Provem e veja que eu sou bom. Sabe, em outras palavras, você precisa gastar tempo comigo. Você precisa entrar no quarto. Você precisa fechar a porta. Você precisa orar para que você experimente de mim. Aleluia. O João não foi besta, ele provou. Então pega, João, que é todo teu. Aleluia. Você precisa experimentar de Deus. A nossa geração precisa experimentar do Senhor Jesus. Nós não podemos apenas conhecer a Deus por informação de terceiros. Lembra do Deus, aquele que fez lá na Nova Aliança, aquele que fez lá na Assembleia, aquele da cruzada. Não, irmãos. O meu Senhor, a qual eu me relaciono, a qual eu tenho experiência, a qual eu vivo intimidade, Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Provem e veja o quanto o Senhor é bom. Não podemos apenas olhar para um belo chocolate, irmãos, e não experimentar. Tem muita gente vivendo para Deus, mas não conhece a Deus. Tem muita gente que não é devota, mas acha que é. Porque a gente acha que os ritos, que a liturgia, que as coisas que fazemos na igreja nos torna alguém que de fato adora a Deus de verdade. Não é. Não é o serviço na igreja. Não é, irmãos. No céu, nem sei se tem louvor, eu sei que vai ter, porque a gente vai cantar, né? Mas no céu talvez não tenha transmissão. No céu talvez não vai ter uns stories aqui. No céu não vai ter recepção. Nós vamos estar adorando ao Senhor Jesus. Uma comunidade só. No céu talvez não vai ter pequenos grupos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No céu estará um povo reunido, cantando e adorando ao Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está preocupado simplesmente em você vir a esse lugar. Deus não está preocupado se você só vem. Deus está preocupado se você está se tornando um lugar. Deus, Ele quer transformar. E eu quero que você comece se transformando em casa. Seja um bom filho no nome de Jesus. Pare de responder aos seus pais no nome de Jesus. Se submeta, lave o banheiro, limpa a casa. Seja exemplo no nome de Jesus. Sabe por quê? Se o seu pai não conheceu Jesus ainda, você tem uma grande parcela de responsabilidade de anunciar as boas novas para ele. Como, pastor? Obedecendo. Não é, Papaula, faz isso, é Papaula, depois. Não, irmãos, não é depois não, é agora. É agora. Amém? Você precisa dedicar tempo a Deus. Prove e experimente, busque enquanto se pode achá-lo. Olha o que Isaías 55 fala: busque o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora, enquanto Ele está perto. Ainda dá tempo e o tempo é agora, amém? Não é amanhã, não espere para depois da manhã, é hoje.
Deus, Ele não quer uma igreja que simplesmente levanta suas mãos. Ele não quer uma igreja que se joga no chão. Ele quer uma igreja que se posiciona, uma igreja que ame a Ele na mesma medida. No nome de Jesus. Tem uns pais que me ligam aí de vez em quando, e pastor, o fulano está servindo na igreja, mas aqui em casa não lava um prato. Ah, meu amigo, aí não tem como, aí você não me ajuda, né? No nome de Jesus. Você quer ver um avivamento acontecer na sua casa? Você quer ver um avivamento acontecer na sua casa? Lava o banheiro para tu ver. Ah, meu amigo. E aí quando você chegar perto do Acampitim, mamãe, me dá R$350 para mim para o Acampitim. Está aqui, meu filho, vá na paz, aleluia. Você não sabe. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Gente, eu coloquei umas ligas na boca aqui, que meu dente, que parece dente de... Tá doendo que só. Olha o que Oséias 6:3 fala. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Deus, o nosso Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda correrá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra, nos tempos apropriados. Amém? Então, no nome de Jesus, eu preciso conhecer o Senhor. Olha, essa frase do pastor Ricardo Massai que eu encontrei no meu bloco de anotação. O meu ministério é conhecer o coração de Deus. Conhecer a Deus é como pular de um abismo e nunca chegar no fim. Conhecer a Deus é isso. É você pular do abismo e nunca chegar no fim. Conhecer de Deus é isso. É você mergulhar no rio dele. É você mergulhar no oceano de Deus. É você entender que existe muito de Deus. E talvez você nunca conheça. Talvez não, você nunca vai conhecer tudo de Deus, irmãos. Mas você vai buscar conhecer. Amém? Você vai procurar o Senhor. Você vai caçar esse tesouro na Bíblia, essa riqueza na Bíblia que vai te sustentar para a sua vida até que Ele volte. Nós gastamos muito pouco tempo com a palavra, mas queremos ser tão espiritual. Não dá, não rola. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, corri a corrida que me foi proposta a fim de alcançar o prêmio chamado celestial. Você tem um alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? No nome de Jesus. Deus, Ele não quer mexer simplesmente com as nossas emoções. Deus, Ele quer quebrar, Ele quer desconstruir com todo o altar simbólico. E Ele quer que você construa um altar verdadeiro. Preste atenção no nome de Jesus. Deus só vai mandar fogo quando o altar estiver preparado. Porque se não tem sacrifício, não tem como Ele consumir a oferta. Vocês estão me entendendo? Você vai preparar um altarzinho em casa. Amém? Ah, pastor, só tem uma rede. Não tem nada, irmãos. Adore na rede, senta na rede, lê a sua Bíblia. No nome de Jesus. Pastor, minha casa não tem porta, a Bíblia manda fechar a porta. Não tem problema. Viu? Fecha a porta do coração. Não deixe a mentira do diabo entrar na sua vida. E busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo, no nome de Jesus. Lucas 11:9. Por isso digo: peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. João 17:3 fala algo interessante. A vida eterna é conhecer Jesus. E eu quero te dar um conselho nessa tarde. Gaste todos os seus dias vivendo para Deus, conhecendo a Deus. E esse precisa ser um estilo de vida que agrade o coração dele. Uma vida de devoção, uma vida de dedicação, conhecendo a Ele. E nós vamos encerrar com esse primeiro aspecto, conhecendo o Senhor. Eu quero te desafiar nessa semana a buscar conhecer o Senhor ainda mais. Aleluia. Aleluia. Eu não sei a medida que você quer, mas eu sei que você pode entregar. Eu não sei a medida que você deseja, mas eu sei que você pode entregar tudo que você tem para Deus nesses dias, no nome de Jesus. E eu quero finalizar com essa frase de um pastor chamado Gabriel Nakayama. O fracasso de um homem que diz servir a Deus é não conhecer ao Deus que serve. O fracasso, vou repetir, cara. O fracasso de um homem que diz servir a Deus
é não conhecer o Deus que serve. Porque a gente fala que serve a Deus, mas não conhece o Deus que serve. Deus não contratou o seu serviço. Você não é uma empresa terceirizada, irmãos. Não, você é filho. Você é filho. Você não pode servir a Deus sem conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso primeiro ministério não é o louvor, não é a fotografia, não é a mídia, não é a dança, não é, irmãos. O nosso primeiro ministério é amar o Senhor no lugar de intimidade. E esse serviço que a Bíblia fala em Gênesis 2,15 é o cultivo. E esse cultivo é você prestar culto. A Bíblia fala em Romanos sobre isso. Romanos 12, 1 e 2. Apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Esse é o seu primeiro ministério. Servir a Deus no lugar de intimidade. Pastor, como é que eu faço para entrar na mídia? Eu posso falar com o Valber? Não, fale com Jesus, vá para o seu quarto. Feche a porta, gaste tempo com Ele. Pastor, eu me converti ontem, no mínimo 6 meses, irmãos. A gente quer fazer tudo na igreja. Ah, pastor, mas eu quero entrar no louvor, estou andando em santidade. Calma, espere o tempo de cada coisa. Existem promessas. Sabe por quê? Porque quando você alcançar o seu objetivo, e não é errado sonhar, você vai estar fundamentado. Porque tem muita gente que fala assim, eu quero tocar a minha geração no Instagram. Mas quando tiver lá com 20 mil seguidores, que os haters começarem a vir, que você começar a ser pisado na internet, você vai para o seu pastor chorando, pastor, estou mexendo comigo. Porque tem que ter base, irmãos. Tem que saber o que está falando. Tem que saber o que está vivendo no nome de Jesus. Amém? E tudo isso se constrói agora, aonde ninguém vê. E aí aquela frase clássica do nosso pastor, né? Aquilo que todo mundo vê é resultado daquilo que ninguém vê. Nada é do nada. E quando você estiver fazendo o que você sonha em fazer, e as pessoas que não viram o processo vão dizer, eu estou na igreja ontem. Você, não, minha filha, já tem um aninho que eu estou aqui na igreja, sendo discipulada, sendo acompanhada. Deus tirou os carrapichozinhos, Deus está limpando, Deus está mudando. Amém? A gente cuida. Você que é líder, que está aqui me escutando, supervisor, você que discipula alguém, nós cuidamos daquilo que talvez seja mais precioso nessa terra, depois do Espírito Santo. Nós cuidamos de corações, nós cuidamos de vida. Você que discipula, você não tem só uma célula com nome legal. Qual é o nome de uma célula aí? Fala para mim. Como? Para aí. Na presença do rei. Tá bom. Emanuel. Não, irmãos. O seu líder, ele cuida de corações, ele cuida de você, e você vai cuidar de outras pessoas, amém? Então, no nome de Jesus, nós precisamos conhecer o Senhor. Aleluia. Gente, vamos lá. Já menti várias vezes aqui, mas estou terminando. Perdão, Pai. Nós precisamos conhecer o Senhor, amém? Amém? Mas nós não podemos só conhecer em teoria. Eu preciso conhecer na prática. A única pessoa que eu sei que tirou a habilitação esses dias foi a Damile, né? Como é que funciona o processo de tirar a habilitação, irmãos? Você vai para o quê? Para vários testes, né? Psicológico. Aí você estuda para fazer uma prova. Você passa na prova teórica e depois tem a prova prática. Amém? Então entenda no nome de Jesus. Você precisa conhecer o Senhor, mas você precisa praticar diariamente. Você precisa aplicar aquilo que você lê. Lucas 6,46. A Bíblia fala sobre 2 homens, um que edificou a sua casa na rocha e o outro que edificou a sua casa na areia. A Bíblia fala que aquele que edificou a sua casa na areia, veio a tempestade, veio o vento forte e fez o que, irmãos? Derrubou, porque não tinha fundamento. Agora, aquele que construiu a sua casa na rocha, a Bíblia fala que veio ao mesmo vento, a mesma tempestade, mas não derrubou essa casa, porque essa casa estava alicerçada na rocha. Pode subir, louvor. Senão não terminou hoje não. Essa casa estava onde, irmãos? Na rocha. E a Bíblia fala, preste atenção, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, que Ele é o fundamento, que Ele é a pedra angular, que Ele é a pedra fundamental, Jesus é a rocha. No nome de Jesus, gaste tempo amando o Senhor. Amém? Deus está nos elevando a um nível maior de profundidade, de intimidade nesse tempo, e de conhecimento de quem Ele é.
E a minha oração pela Aliança Team, por vocês esse tempo, é: Senhor, que o Senhor vos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que ele chegue ao pleno conhecimento de quem o Senhor é. Quando o apóstolo Paulo, ele fala essas mesmas coisas. Quando ele fala sobre os 5 ministérios, Efésios 4:13, ele fala sobre chegarmos ao pleno conhecimento de quem ele é, todos nós como igreja. Nós precisamos conhecer o Senhor nesse tempo, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa conhecer o Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar no nome de Jesus.